Olá pessoal, bem-vindo à nossa nova vídeo apresentação com o lançamento, com a publicação do nosso mais recente livro, O Crioulo, na sua quarta viagem, no ano de 1828, compondo a nossa coleção de livros sobre a imigração alemã no Brasil. O autor, esse que vos fala, Ademar Felipe Fey, é a primeira edição deste ano. Então, aqui está a apresentação com o título oficial, o registro ISBN. Conforme já falamos, a primeira edição deste livro neste ano de 2025. Este livro, ele apresenta o trabalho com detalhes da viagem do navio veleiro chamado Crioulo, na sua quarta viagem, que em 1828 trouxe imigrantes alemães para o Brasil, sendo que os passageiros colonos foram enviados em sua grande maioria para as colônias de Santo Amaro e Rio Negro, ambas na então província de São Paulo. Hoje, a colônia de Rio Negro pertence ao estado do Paraná, e geograficamente faz divisa com as cidades de Mafra e Santa Catarina. Nós podemos dizer que muitos dos imigrantes acabaram se estabelecendo em Santa Catarina ao longo do tempo. Para o Rio Grande do Sul, é interessante destacar que o lendário imigrante Matias Maumbach, que era um soldado do exército de Napoleão, acabou então se estabelecendo na colônia de Dois Irmãos, no ano de 1829. Maiores detalhes do livro no nosso blog com o link que está sendo exibido abaixo. Não está aí destacado na escrita, mas lembrando que o Crioulo foi o último dos navios no primeiro período oficial da imigração alemã no Brasil, que vai de 1824 a 1830, que trouxe um contingente muito grande de soldados. Muitos desses soldados acabaram se estabelecendo no Brasil, se dispersando por vários estados. Mas, com certeza, nós podemos dizer que a grande maioria dos ex-soldados se estabeleceram no sul do Brasil, né? Entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Agora, uma visão geral, então, do livro, seus vários capítulos. Como já é um padrão nas minhas publicações sobre este tema, nós temos uma introdução geral que faz um apanhado do que foi a imigração no período considerado, então, como sendo o primeiro período da imigração alemã no Brasil, como eu já falei, no período de 1824 a 1830. Também ali nós relacionamos alguns dados gerais desse período, inclusive a relação dos 42 navios que viajaram do antigo continente para o Brasil. Bom, já no capítulo 1, nós começamos então no tema específico, apresentando o navio Crioulo e os seus dados técnicos. O navio Crioulo foi uma embarcação produzida na Dinamarca e graças à ajuda de um museu da Dinamarca, que a gente explana no livro, conseguimos detalhes sobre o navio e também a figura que acabou sendo basicamente a capa principal do livro. No capítulo 2, nós realizamos um resumo sobre a viagem dos imigrantes, inclusive cronologicamente, trazendo então os passageiros deste veleiro para o Brasil na sua quarta viagem, ou seja, no ano de 1828.
nós, de fato, não conseguimos muitas publicações, ou melhor dizendo, narrativas dos originários imigrantes deste navio, mas nós fomos elaborando este capítulo levando em conta algumas publicações existentes e dados de imigrantes de região similares que vieram ao Brasil através do mesmo roteiro físico, digamos assim, partindo do que hoje é o estado da Renânia-Palatinado, indo até Bremen e de lá se dirigindo ao Brasil na viagem transatlântica. Como podemos citar como exemplo o próprio veleiro Ober, que para cá veio já no ano de 1828. No capítulo 3, nós apresentamos a transcrição simplificada da lista original dos passageiros, que foi a descoberta que fizemos em 1828, graças a dois pesquisadores suíços que trabalharam no Brasil e por cá estiveram por vários anos, e eles, mais ou menos na década de 1985 a 1990, estiveram no Arquivo Nacional, coletaram algumas informações e neste ano eu descobri que uma delas era a lista original dos colonos do veleiro Crioulo. Lembrando que a lista dos soldados está disponível no Arquivo Nacional. Então, nós tivemos o prazer de constatar que a nossa lista reconstruída, publicadas ainda em 2018, deste mesmo veleiro, deste mesmo navio, na sua quarta viagem, estavam em mais de 90% dos seus dados corretos. Então, além da transcrição simplificada da lista original, nós, como tradicionalmente temos feito nas nossas publicações, também relacionamos os passageiros através da nossa lista ordenada pelo sobrenome, né, ordem alfabética dos sobrenomes. E um trabalho interessante também dessa publicação foi buscar as origens na Alemanha, tanto quanto nos foi possível, porque é uma leva bastante problemática em termos de se descobrir a origem, né? Mas nós podemos dizer que 70% das famílias dos passageiros nós conseguimos localizar a origem, e acredito que vai ser de muita valia para os pesquisadores das diversas famílias que compõem esta leva. No capítulo 4, nós apresentamos a origem, justamente a origem dos imigrantes, indicando o local e o país de origem na época da imigração e sua relação com a geopolítica atual. Estou percebendo uma falha, mas no capítulo 5, então, nós apresentamos o destino dos imigrantes no Brasil, tanto quanto também nos foi possível. Mas eu poderia adiantar aqui que 90% em termos de famílias nós identificamos o seu destino no Brasil. Depois da conclusão, vem as tradicionais considerações finais, alguma dica ou outra para quem quiser avançar na pesquisa. E depois, na referência, nós colocamos mais de 130 fontes, com as devidas atualizações com as que nós conseguimos para esta última, a nossa mais recente, né, a nossa última publicação. Nos anexos nós temos os documentos cópias dos documentos obtidos, e nos apêndices temos informações gerais de outras obras deste que vos fala, né, incluindo artigos e outros livros disponíveis para os
genealogistas ou pesquisadores. Aqui alguns sobrenomes, tanto de imigrantes avulsos como de famílias. Nós destacamos em vermelho algumas das famílias, né, bem tradicionais. Então percebo que eram aproximadamente 400 imigrantes nesta viagem, né? Então realmente é bastante extenso. Foi um dos navios que mais trouxe imigrantes para o Brasil. Bem, o livro vai estar disponível em 2 formatos, o e-book no formato PDF, né, que é pesquisável, mas pela própria característica não permite edição e nem impressão. Já o livro impresso no idioma português pode ser comprado tanto no Brasil como no exterior. O seu formato é 16 por 23 centímetros. Bem, pessoal, coloco o meu blog à disposição, meu e-mail, e no blog vocês vão encontrar artigos sobre a imigração alemã, algumas listas de passageiros que estão exibidas, né, gratuitamente, os livros da coleção que eu publiquei, e ali vocês encontram, então, informações variadas, né? Desejo aí uma boa leitura a todos e lembrando também, né, que o veleiro Crioulo, ele tem uma característica interessante porque ele vai esclarecer tanto para os historiadores e genealogistas de São Paulo como do Paraná e de Santa Catarina, de quem realmente foram os fundadores, por exemplo, da colônia de Rio Negro. E também quais desses passageiros do Crioulo acabaram se estabelecendo em São Paulo e arredores. Então eu diria até que é uma conquista, né, histórica, porque a gente conseguiu, digamos assim, claro, não é um trabalho individual, porque isso eu deixo bem claro nos agradecimentos, né, é um trabalho, bem dizer, coletivo, né, porque sem as escritas, por exemplo, do Zenha sobre a colônia de Santo Amaro, e também sem as escritas dos historiadores sobre Rio Negro, seria praticamente improvável, quase impossível de nós termos conseguido a nossa meta aí de 8 anos, né? Eu procuro esclarecer a questão da viagem do Crioulo desde 2018, bem dizer, né? São praticamente aí 8 anos. Então, mais uma vez eu agradeço a atenção e desejo uma boa leitura a todos, né, que porventura puderem colaborar conosco e adquirir a obra. Um abraço, pessoal, e até a próxima.